Vá em direção às estrelas e busque apenas as presas mais fortes. Elas se tornarão o seu troféu. Torne-se o assassino de assassinos. Incrível! Fala, caçadores, como que vocês estão? Eu sou Ivan Fernandes Eu sou o Lucas. e bem-vindos ao primeiríssimo Predacast. Que orgulho, cara, que felicidade! 2025 é o ano. A gente tá indo dormir de barriga cheia todos os dias. É lançamento atrás de lançamento, anúncio atrás de anúncio. E por isso começamos esse projeto aqui. Lucas, fala um pouquinho sobre você. Manda bala aí, cara. Cara, O que você começou a fazer primeiramente, aqui? realmente, a gente escolheu o momento perfeito para começar esse podcast, porque quem diria que ia fazer tanto barulho essa antologia aí, né? Killer of Killers. E, cara, sobre mim, eu acho que Predador é uma das franquias que eu gosto mais novo, assim, porque quando eu era bem criança, uns 3 anos, foi antes do meu pai comprar cigarro, ele deixava eu assistir o primeiro Predador. Então, ali eu já tive contato com o gore, e a partir dali, o Predador 2 eu lembro que eu tinha um pouco de medo de assistir, porque ele tinha umas ceninhas mais violentas, mais gráficas. Mas aí teve o primeiro AVP, e talvez seja o filme da franquia que na minha infância eu mais assisti, o primeiro AVP. Fui assistir o AVP 2 no cinema, e mesmo criança na época eu não gostei. E, cara, é isso. Eu acho que talvez Predador, Jurassic Park, Star Wars sejam as franquias da minha vida, mas meu personagem favorito do cinema, personagem é o Predador, não tem como. Para mim era o mais Cara, icônico, era o mais interessante, era o mais badass. E eu passo a bola para você, então. Como que você conheceu o personagem, a franquia? cara, é um negócio curioso, porque assim, Predador, eu acho que hoje em dia, pelo menos quando eu era criança, ele já era um personagem icônico o suficiente para você ter sempre ouvido falar sobre ele. Não tinha visto filme sobre Drácula, Frankenstein, lobisomem, zumbi, mas sempre ouviu falar, foi o Predador. Né? Em 2004 Sim. saiu o Alien vs Predador, e meus pais eles assistiram esses filmes antes, né, da franquia Alien Predador, passava na TV, na Globo, no Tela Quente. Eu, apesar de nunca ter visto, eu sempre ouvi falar. E meus pais falaram, não, esse filme vai ser legal, tal, Predador é legal, Alien é legal, então esse filme vai ser incrível. E eu fiquei curioso. Eu vi o primeiro filme do Darth Predador, depois eu vi o Predador 1 em casa, alugando fita cassete, tinha aquele negócio, eu alugava vários filmes durante a semana, no final de semana, para entregar no decorrer da semana, né? Achei incrível. Depois eu vi Predador 2, e, cara, Predador 2 foi meio constrangedor, porque tem aquela cena de sexo lá. Eu não esperava. Então todo mundo veio na sala meio que sem graça. É. Tipo, caramba, mano, o que está rolando aqui? E a partir daí foi só ladeira abaixo. Gastar com Predador, boneco, quadrinho. E Alien também. Eu sou muito fã de Alien. Inclusive, o primeiro filme de Alien que eu vi foi Alien 3, me caguei todo. Mas eu comecei a franquia pelo lugar errado, né? Aí eu já fui pelo final da história. Depois eu fui vendo de trás para frente. Todo zoado. Mas desde 2004 até aqui, Predador tem sido uma porta de entrada para muita coisa. Inglês, eu aprendi inglês vendo os filmes, vendo os quadrinhos, participando de fórum e por aí vai. Agora Cara, é legal que você falou sobre os Uhum. fóruns, porque é o meu caso também. Eu lembro que eu comecei a fazer amizades online pela internet por conta de Predador. Grupo Uhum. Orkut, saudosíssimo Orkut. Então, querendo ou não, sempre é legal o jeito que as franquias que a gente gosta, ela aproximam todo mundo de modo geral. Às vezes até você faz amizade com gringos, pessoas de outros Então, países, etc. uma coisa curiosa é que por muito tempo eu não sabia que tinha outras pessoas que eram fãs de Predador. Porque eu comecei a comprar os action figures lá para 2007, 2008, 2009, tipo, essa faixa de 3 anos. E eu pegava assim, acho que ninguém mais gosta disso, porque ninguém na escola assistia essas coisas, né? Só eu que era o nerdão de Alien Predador, eu sabia que tinha muita gente gringa que curtia, mas aqui no Brasil não. Então foi só depois, até recentemente, na verdade, que eu vi alguns canais surgindo falando sobre o grupo de colecionadores também, que a gente acabou, onde a gente acabou se conhecendo, né? E aí montamos esse Sim, nicho aqui, mostrar que existe essa comunidade no Brasil que gosta dessa franquia, cara. perfeito, Agora cara. é Acho bom a filme, gente cara. já. É direto pro filme, não tem mais o que falar. Killer of Killers veio aí chutando a porta. A gente já sabia que ia ser uma coisa legal, mas eu não esperava tanto, tanto quanto, tanto quanto foi. Né? O que você achou, Lucas? Então, eu acho que, assim, primeiro, vamos deixar claro pro pessoal que tá assistindo, cara, isso aqui vai ter spoiler. É o tipo de obra É. que não tem como a gente discutir sem spoiler. Então, fiquem avisados. E quando anunciaram
o teaser, depois, posteriormente, trailer, etc., era uma coisa que a gente não sabia o que esperar. Eu lembro que teve muita reclamação, às vezes, um pouco do design, outro, coisas que a gente concorda, coisas que a gente discorda. Mas da obra em si, eu acho que ninguém esperava que ela fosse tão grandiosa e fosse levar a franquia para um lado. A gente achou que fosse algo mais contido, né? Não sei se você concorda. Eu acho que essa é a palavra, contido. Porque Exato. quando falou uma animação, veio do nada, né? Anunciaram, vai ter uma animação. E saiu no mesmo ano até. Eu esperava alguma coisa mais contida, alguma coisa tipo, saiu uma animação, algo não necessariamente canônica, mas foi que pegou de surpresa. Até porque, eu não sei se foi só uma falha minha, mas eu tinha entendido que seria 3 episódios de uma série. Né? Acho que todo mundo entendeu isso. Então, foram 3 episódios, o pessoal só falando nas entrevistas em inglês, é filme, tá. Vai ser um filme com 3 histórias diferentes, como que isso vai conversar? Por que não fazer 3 episódios de 1 hora, 20 minutos, a gente não sabia o tempo de duração, né? Mas o segredo era o Dan falando o tempo todo que é uma história só. Foi isso que pegou a gente de surpresa. E a gente viu na prática que realmente tudo vai se conectar e, para nossa surpresa, não tem como negar que isso aqui é canon, por participações que a gente comenta no futuro aí do podcast. Por bem, por mal, para algumas pessoas por não gostar, é canon, né? Exato, Mas a gente é introduzido, então, a essa nova obra com um episódio baseado em Vikings, que até eu estou colocando a imagem aí do Predador que a gente vê. E é ali que a gente introduz, a gente vê uma história que é basicamente vingança. Ela tem umas rimas ali visuais, tem um pouquinho de poesia, um pouco menos que o episódio do Japão, que a gente vai comentar também. Mas ela é basicamente uma história de vingança. E uma coisa que eu reparei ao longo desses 3 episódios, sem comentar do quarto, que já vai para outra coisa, é que talvez tenha algumas rimas em relação ao Predador com o protagonista. Então, por exemplo, a gente conhece o Viking por ser no Brucutu. É o cara que tem um Berserk, é o cara que vai pro fight mesmo, usa muita força bruta, e esse é o Predador, até então, nesse novo filme, que ele é o mais brucutu. Ele tem aí uma arma e acabou. O que ele mais faz aí na porrada. E eu vou mandar para você agora, porque a gente comenta no privado, de feijão, né? Uma concha de feijão. Teve uma característica nesse Predador que você não tinha gostado, você comentou comigo, então eu quero que você traga isso pro podcast, comente um pouco o que você gostou nele. É uma coisa que, assim, na animação não dá para ver, mas é um detalhe que tem sido presente no decorrer da franquia desde que o Dan pegou a série, que é essa questão do redesign. É sempre trazer alguma coisa diferente. E esse Predador tem 2 dedinhos no pé. Por quê? Tipo, pra quê colocar? Não é algo que apareceu, fez uma... acho que no máximo naquela cena da pegada na neve, que eu mal percebi. Só dá para perceber mesmo quando você vê a escultura que eles colocaram na Premiere da animação. Eu não sei, fizeram lá nos Estados Unidos. Mas, além disso, isso não marcou tanto, não é alguma coisa que me incomodou assistindo a animação. É aquela coisa de fã chato. Tipo, cara, tá com 2 dedos, mas pra quê? Né? Fora isso, em relação ao design dele, é bem curioso. A gente vê que ele tem a máscara aberta embaixo. O Dan Trachtenberg tá fazendo muito isso. Acho que ele já dá para dar uma pausa já. Teve o Farrell, teve esse, fez isso. Ali, na verdade, todos os predadores que o Dan fez até agora tem esse detalhe da mandíbula aparecendo. Né? Talvez enjoe depois de um tempo. Mas acho que era isso que eu tinha que comentar em relação ao design dele. O pezinho ali me incomodou, mas não dá para ver tanto na animação. Então, é um detalhe muito específico e ao mesmo tempo muito diferente para não ter sido proposital. Só que a gente não consegue traçar um paralelo do porquê mudaram isso. Porque, cara, eu acho que tem um limite aí, uma linha de quando é só liberdade poética, tipo, é uma outra mídia, pode às vezes fazer um predador um pouquinho mais alto, mais bombado, só que diminuir a quantidade de dedos e mudar o formato, eu acho que, cara, tem 2 caminhos aí. Ou tem um caminho de quem participou da produção não entende nada do personagem, o que eu não acho que é o caso, e tem um segundo caminho que eu acho que é pior, que é o cara falar assim, pô, eu quero mudar esse design no sentido de melhorar. Tipo, cara, o design do Stan Winston é genial, é perfeito. Nem se você nascer 5 vezes você vai melhorar o design dele. Então eu não gosto quando os caras fazem isso na produção. Que é mudar coisas porque sim, talvez ache melhor e etc. Mas como você comentou assistindo o episódio, eu não, em nenhum momento me incomodou, porque a história te envolve
a ação te envolve, a animação te envolve. Mas o que eu tinha mais levantado a questão não foi do design, foi da questão que você comentou da inteligência do Predador em si. Você quer comentar um pouquinho disso? Então, é porque ele parece um tanto quanto burro, né? Por falta de uma palavra melhor. Porque ele só vai pra frente e vai porrada. Eu não vi ele caçando. Eu acho que essa é a questão. Eu não vi um caçador. Aí ele observando a presa. Ele, na verdade, ele observou os vikings até o ponto onde ele viu que ele criou o massacre. Ali, os vikings atacaram o castelo do outro senhor ali. E foi, tá, agora é o momento de atacar. Só que a partir dali, entrou em combate, eu não vi muito raciocínio lógico dele, no sentido de, tá, o jogo inverteu, a Viking agora tá me caçando, eu estou numa posição de colocar em defesa. Ele parecia muito mais um monstro que tinha uma arma ali para dar porrada, um ogro, um troll. A Viking, inclusive, ficava chamando de Grendel, né, porque ela fez a correlação ali com a lenda local, mas não pareceu um predador muito inteligente, entende? Ele é o predador mais brucutu, mais Bane, assim, por dizer, né? Mas, apesar do Bane ser bem inteligente nos quadrinhos do Marvel, defendeu o Bane. Pô, mas aí é que tá, ele era na queda do morcego, porque depois eles fazem aquela inversão do veneno afetar o cérebro dele, entendeu? Mas eu concordo com você, de longe eu sou o predador mais burrinho que a gente teve até aqui, mas será que não é? Talvez não tenha sido proposital, mas não deixa aquela impressão de que isso é legal, porque mostra que tem variações no estilo de caça inteligente de cada predador, entendeu? O Django Hunter, por exemplo, ele era muito mais paciente, mais estrategista. Sim. Aqui a gente tá vendo um cara que ele só quer meter a porrada e é isso. Ele não pensa, ele não faz estratégia. Eu acho que isso é legal porque dá personalidade e diferencia um predador do outro, não só esteticamente, mas às vezes na personalidade. Você tem um ponto, nem todo mundo pode ser fodão o tempo todo, né? Porque se todo mundo for fodão o tempo todo, são todos iguais. Então, além disso, ele morreu, né? Então ele fracassou, não é um plano que dê certo. A gente entende, então, por que a gente não vê tantos predadores, são fodas líderes de clã, como esse cara, porque a ideia não vinga. Né? A gente pode comentar um pouquinho agora da história, colocar entre aspas o primeiro capítulo do Killer of Killers. O que você achou? Foi uma personagem que te cativou? A gente viu ali que algumas pessoas tinham um pouco de dúvida. Não sei se vai ser legal, uma viking lutando com um predador. O que você achou dessa primeira história? Você fala em relação a ser uma viking mulher, é isso? Não necessariamente só isso, mas é porque você acha que foi uma história que te cativou, você ficou investido ali, os personagens foram interessantes, porque a gente depois acaba tendo essa viking voltando mais pra frente no final, sem comentar agora, queimar a pauta, mas ela volta. Você estava investido, falou, quero acompanhar essa personagem agora? Exato. É porque, tipo assim, querendo ou não, vai ter um pessoal que vai ter um problema. Aquele típico. Eu achei que fosse entrar nesse ponto, mas já esclarecendo que eu acho que, cara, ninguém que é fã de verdade da franquia vai se incomodar com isso. Eu já deixo a polêmica aí pra gente ser xingado nos comentários depois. Em relação a Viking, era muito legal porque eu acho que você representa ali muito o pensamento daquele povo na época, que é um povo mais, cara, é vingança, é um pensamento mais quadrado. Porém, me pegou de surpresa que eu achei que eles fossem pro lado de focar no moleque. Eu achei que no final, como você mesmo comentou comigo no privado... Eu atirei para todo lado ali até acertar, acho que a história ia parada. Eu achei que fosse pro lado do moleque acabar sendo o fodão da história, mas não, realmente... para surpresa acho que de todo mundo naquele momento, o moleque vai de base, vai tomar uma porrada ali e depois morre. E realmente faz até um paralelo com a história que ela conta no começo, que ela sentiu um monstro apertando ali o coração dela, que a gente achou que fosse o vilão, que acaba sendo o moleque. Mas não, é o predador. Então a gente vê que ali a batalha dela a batalha da vida dela não tá no final, até porque no futuro, no meio que quarto episódio ali, a gente vê que realmente ela vai ter que lutar muito. Então, eu acho legal tanto as rimas poéticas, rimas visuais que cada personagem tem, mas os conceitos da época, o conceito daquele povo, eles conseguem respeitar e conseguem traduzir muito até do jeito que eles interagem um com o outro, mas no futuro não, mais para frente no episódio eles se encontram e a relação deles um com o outro é completamente a relação daquele povo, daquela cultura. Então, isso é muito legal você ver isso sendo traduzido ali numa interação entre eles. Eu achei legal porque eu estava investido nos personagens, apesar de ser o filme de predador. Por exemplo,
Eu sabia, na hora que começou, essa galera vai morrer, vai rodar. né? Só que quando começou, foi, cara, eu estou realmente curioso para ver essa Viking atrás de vingança. Depois, quando começou, mostrou ali a história do pai dela, eu falei, cara, eu estou realmente interessado em ver ela achar esse cara que obrigou ela a matar o próprio pai. Né? Tanto é que eu fiquei meio tipo, porra, mas já quando o filho matou o cara que ela queria ver, porra, mas eu queria ver eles lutarem, né? Mas não, beleza, o filme do Predador, vamos embora direto para a parte que o Predador aparece. O que você achou Foi da até por luta? isso. Pode ir. Então, Sim. foi até por isso que eu achei que o moleque ia ser meio que Sim. o protagonista dessa história, porque no começo ele é um bundão, ele não consegue matar outro adversário, e ali ele fica tão puto com o cara xingando a mãe dele que ele mata o cara. Foi ali que eu falei, esse moleque que vai ser o protagonista, mas não, eles fizeram outra inversão dele morrer. Né? A luta, a luta eu acho que é talvez a menos interessante e a mais curta. Não que seja É, ruim, mas comparado ao que a gente vê no restante do filme, eu acho que era mais fraca. sim. Eu tinha comentado com você que eu achava que ela ia fazer com que ele se matasse, com que ele porresse de alguma forma, tal. Mas foi legal. E assim, eu me Sim. diverti. Foi uma luta curta. Depois que você vê que eles caem no lago, já imagina para onde que vai. Não vou falar que é previsível, mas não, vai acabar daqui a pouco, assim. Ficou com gostinho de quero mais, né? Gostaria de acompanhar mais Sim. personagens, mas é um filme que ele não é que ele é acelerado necessariamente, mas ele tem história para contar e falou, gente, não vai ter tempo para a gente ficar aqui, vambora. É. Encerra e vai pro próximo. Você quer ir direto para a história do Japão ou a gente vai comentar mais sobre esse Não, daqui? eu queria comentar sobre um ponto que você levantou sobre os personagens humanos serem Uhum, o foco aqui. E realmente eu terminei o filme com essa impressão, uma história sobre eles, não é uma história sobre os predadores. Pelo uhum, menos os que eles enfrentam, e eu não estou falando isso de um jeito negativo, eu achei muito legal. sim. Aqui é sobre eles passando por esse desafio. E, cara, mesmo sendo curta a morte do predador, vamos chamar de predador viking, por enquanto. Eu Mesmo vi o sendo pessoal chamando de Brute. bruto, Eu vou chamar de Viking, né, só vamos para a gente chamar de viking, saber que né? história que é. Por mais que a luta dele seja curta, eu achei a morte dele criativa. E a Sim. morte dos três predadores das três histórias são muito criativas, chupa Predadores 2010. Porque Predadores 2010, a morte de cada um deles é broxante, com exceção do Falconer, que morre pro Samurai, que é a mais legalzinha. Mas, cara, o É, Berserker é broxante, o Tracker é broxante. Aqui eles dão um jeito de fazer uma coisa inventiva, uma coisa criativa. Então eu gostei bastante. Mas eu acho que agora dá para pular pro GOAT da eu não vi história, que é ninguém o. discordar disso. Eu não vi ninguém falar diferente, sabe? Do quê? Não, todo mundo amou essa parte. Eu não vi ninguém falar que, eu prefiro a do Viking, eu prefiro a do piloto. A maioria das pessoas, na verdade, todas as pessoas que eu vi, concordavam que a do Japão foi a melhor história desse filme. Cara, eu concordo, eu também acho que é disparado. Dá até vontade, às vezes, de ser o único episódio que você corta, Sim, faz um filme com essa história. sim. Isso para mim ela funcionaria separado, porque, cara, que episódio lindo. Eu vou chamar de episódio, porque, apesar Vamos de ser um chamar filme, episódio, capítulo, que é melhor né? pra gente Mas, conversar. cara, que história linda. Tipo, se fosse para dar nota, seria 10, porque é uma obra de arte. Não só esteticamente, porque a animação é muito boa, as rimas visuais são muito boas, mas, cara, eles conseguem fazer poesia no negócio. Sim. Conseguem respeitar também a mitologia da época. E tem várias cenas que, se você printar assim, vira um wallpaper. Fora que Essa eu daí vai acho que virar um também wallpaper, com certeza. é a que tá na tela mesmo. É, E talvez dos três ali seja o predador mais interessante também. Eu tinha falado da rima do Viking de ser o predador mais brucutu. Aqui a gente tem um predador com mais gadgets. E o Ninja também uhum. usava muito gadgets, então acho que foi proposital. E, cara, eu terminei de assistir esse episódio, eu falei, mano, isso aqui é incrível, isso aqui é obra de arte, de verdade, eu não tô exagerando, galera, eu Uhum. gostei muito. Pra mim é uma perfeição. E colocar em poesia, colocar a questão dos irmãos ali, pra mim, é o que Sim. fecha com chave de ouro. De novo, a gente tem aquela questão de eu estar muito investido nos personagens. O que essa história foi uma coisa muito curiosa é que ela só tem uma linha de diálogo. O filme, Exato. o capítulo, né? Ele abre com uma fala ali sobre os irmãos comentando sobre as flores nascerem juntas, mas as pétalas caem sozinhas, alguma coisa nesse sentido, não lembro Eu acho que é Folha exatamente. das Árvores. A folha das árvores, né? E ele encerra com a mesma fala, né? E o filme inteiro não tem mais nenhuma linha de diálogo, mas você está completamente investido na história desses irmãos. Você entende exatamente por que da busca de vingança, né? E o porquê que isso é importante? Porque
Eu sei que as pessoas querem, o Predador tem que ser o personagem principal, tal, mas a gente precisa de uma âncora, a gente precisa se apegar aos personagens, aos personagens humanos, para poder acompanhar eles. É sempre uma história de superação, né? O Predador é o homem superando o Predador, né? E ver como as formas criativas como o Predador vai acabar caçando as pessoas, tal, mas eu estava realmente investido na história desse personagem, apesar de eu não lembrar o nome dele. Eu acho que não fala o nome dele no meio da história, não vou Eu lembrar. lembro que da Viking era a Ursa, mas o do Ninja É. eu não lembro o nome, não, né? Mas você levantou um ponto interessante, porque assim, por mais que a gente ame o Predador e por mais que a gente esteja extremamente feliz que em Badlands o protagonista é o Sim, Predador, não dá para negar que até então na franquia a história era sobre o humano, entendeu? O sim. primeiro Predador é um filme do Schwarzenegger, não é um filme do Predador. É sobre o Schwarzenegger superando Sim. a questão da equipe dele ter morrer, no final ele ter que usar questões não, mas estratégias mais primitivas para derrotar o Predador. E aqui não seria diferente. Aqui é a história sobre os personagens, galera. O Predador é como se fosse uma ferramenta pro personagem humano se sair por cima. Por mais que a Uhum. gente queira ver o Predador protagonista também, a franquia sempre foi sobre isso. Mas eu acho que essa altura do campeonato ninguém se incomodaria com isso, não. Não sei se você viu alguém reclamando. O que? Colocar o Predador perdendo de novo? De Ou ser mais focado no humano do que no Predador, entendeu? não, é que eu já vi algumas pessoas comentando sobre isso que já estão cansados de ver o Predador perder e tal. Eu entendo que a gente quer ver. Eu acho que a questão é se o Predador perder sempre, ele deixa de ser um desafio. Eu entendo esse comentário. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa de um personagem principal ali para poder guiar essa história. A gente vai ter agora no Badlands um Predador com personagem principal, né? Eu espero que o deck sobreviva e que a gente acompanhe ele, tal. A gente pode comentar mais pra frente, pô, mas o deck é feio. Não, mas beleza, ele é o personagem principal, Predador agora, né? No Badlands a gente precisava de personagens humanos bem cimentados ali pra gente acompanhar e ver como é que essa história vai se envolver lá no quarto capítulo que a gente chega depois. Em relação ao Perfeito. design desse predador, o que você achou? Foi o que eu mais tive problema no começo, assim, pô, mas ele só tem duas mandíbulas embaixo, um negócio zoado e tal, mas foi o que eu mais gostei, acho que a atitude dele entregou tudo. Eu concordo. Para mim, o maior problema dele é quando o capacete cai, a máscara cai ali. Porque é um tipo, novamente, é um tipo de mudança que não dá para o pessoal falar assim, a gente só mudou um pouquinho para diferenciar. Tem que ser outra subespécie, ele não tem as mandíbulas de cima, entendeu? É, Mas é, é, quando ele tá de máscara, o jeito que ele luta, uhum, as armas dele, para mim, é disparado as melhores do filme. Por mais que eu tenha sim, gostado do Viking no começo, eu achei ele grandão legal, e uhum, aquele outro Predador mais lá no final, que a gente comenta depois, eu achei sim, visualmente calma, também. segura, segura Mas eu esse gostei daí, bastante dele, né? Eu sim, acho, tipo assim, vamos supor que saiam bonequinhos, eu só possa pra pegar um, comprar, eu acho que eu iria nesse Predador Ninjão sim. aí. Se saindo das figuras, eu com certeza pegaria esse, pegaria o último lá, a gente comenta depois. Mas o curioso é que assim, a diferença de design dele me incomodou menos do que os dois dedinhos. Porque os dois dedinhos no pé, eu falei assim, pra quê? Tá ali. Esse daí, mas tudo bem, tá? A gente pode comentar sobre a questão de subespécie. Fica legal o design da máscara dele com os dentes embaixo, batendo, foi tudo bem. Me lembrou bastante o Feral, que tá ali atrás, não vai dar pra ver aqui na câmera por causa da luz. Não fez ok. Pega É aí. diferente, mas. Ih, vai cair tudo, cara. Tem um vidro aqui, vai cair esse boneco lá, vai ficar feio na câmera. Depois eu mostro. Mas ele tá ali atrás, O ó. único, Aqui, ó. o único que eu consigo pegar aqui é o City Hunter, tá mais pertinho. Um dia a gente pode fazer Bom, um tour pela coleção aí. Mas, se a gente fosse dar nota para cada episódio, você daria que nota pro Viking, que nota pro Samurai? pro Viking, cara, acho que eu daria. Eu gostei bastante da Ursa. Gostei bastante da história dela. Eu daria uns 8. E para essa daí, eu daria 10 de 10 fechadinho. Só não dou 11 porque não cabe na régua. Mas eu vou até dizer que é uma pena que tenha sido tão curtinho, porque merecia uma história inteira centrada só nesse arco aí. Não diminuindo o fato de ser uma Justo. animação, mas é porque eu gostaria de ver mais sobre esses irmãos, a relação deles, a história, e depois ver mais esse predador agindo também caçando os outros. Eu não mudaria essa animação porque eu acho que funciona melhor com Não, a sim. linguagem da animação funciona melhor Uhum. com esse episódio de Samurai. Porque, por exemplo, a questão do ninja ali pulando de um prédio para outro, às vezes você faz isso Uhum. com o dublê e não fica tanto orgânico. Eu Ia gostei ficar demais da bobo. linguagem.
Eu Mas digo eu ver concordo com as mais, mas não notas. mudar em animação, mantém do jeito que tá. Justo. Eu concordo com as notas. Eu acho que. Tô em dúvida um pouquinho do 8 pro Viking, porque realmente a luta é muito curta no final. Mas o Sim. 10 pro Samurai é intocável. Esse episódio do Samurai é intocável, cara. E o que eu queria comentar também? Ah, que você levantou aqui, de novo, né, na questão do personagem humano. Eu também sempre fui desse time de querer ver o Predador vencer, eu querer ver o Predador ser o Aham. protagonista. Ainda quero ver isso. Só que eu acho que esse filme ele prova agora um pouco de que o problema não era só ter o humano vencendo, era ter humanos carismáticos. Porque vamos É, pegar, por exemplo, o Predadores. Nenhum personagem humano do Predadores ou dos dois AVP que a gente teve é melhor do que esses dois samurais ou é melhor do sim. que a Ursa, que é a Viking. Eles são muito bons, os próprios japoneses mesmo, que nem você comentou, que eles não têm tanto diálogo, eles conseguem ser melhor que qualquer personagem de Predadores ou AVP, na minha opinião. Verdade. Ele entrega mais, eu sei mais sobre, apesar de não ter falas, eu sei mais sobre esses personagens do que eu saberia sobre os personagens dos Predadores, por exemplo. A gente pode comentar em um outro episódio sobre o Predadores, porque na época tinha uns teaserzinhos, eles lançavam, acho que foi em 2010, né? Tinham teasers que contavam um pouco sobre alguns personagens. Então a gente sabe. Ah, eu lembrei de uma curiosidade legal. Olha, que bom que você está com esse assunto. Saí alguns teasers mostrando quem eram aqueles personagens do filme Predadores. Então, você sabia que o Hanzo, por exemplo, ele tinha perdido 2 dedos da mão dele por desrespeitar a Yakuza, né, que já tinha sido avisado 2 vezes. E sabe quem é que volta como dublador aí? O Hanzo, o ator do Hanzo tá aí. Ele é o dublador dos irmãos. Nem a Sério? pau. É Juro sério? pra você. Anotei aqui na Caraca! pauta. Ele é o dublador Pô, disso daí. Eu ia esquecer. Ivan, Ivan trazendo informações quentíssimas agora, eu não fazia ideia. Isso você não vê em outro canal, gente. Por isso que vocês têm que se inscrever aqui. A gente não tá falando coisa que todos os canais estão falando, não. A gente gosta de verdade. A gente tá falando porque tá dedicando mais nisso daqui do que na academia. Exato. Não é Eu não como vou se a gente lembrar o estivesse nome do dedicando muito ator, na tá? academia também. É. Deixa eu ver se eu consigo puxar o Hanzo Brothers Actor. Talvez eu cometa um erro na pronúncia, mas ser Luiz Ozawa. Luiz Ozawa, não vou saber pronunciar o último nem ferrando, mas ele é o Nem tem. dublador. E também tem mais um dublador que volta, um personagem icônico que volta no episódio do piloto. Eu comento depois quando a gente chegar lá. Exato. Cara, nada me tira da mente que Predadores teria funcionado muito melhor como uma série episódica, assim, porque não teria Uhum. como colocar todas as ideias em prática num filme de 1 hora e pouco. Acho que é o que mais prejudicou o filme, mas isso dá para fazer um podcast só para isso. A gente vai chegar lá. Vai ter mais vídeo, gente. Fica por perto. Vamos pular então pro terceiro episódio, que é Uhum. o Predador Top Gun. E, cara, eu Cara, vou eu nunca puxar vi para Top você Gun. que eu acho que talvez tenha sido o episódio que você menos gostou desses três, assim, né? Sim, curioso. Inclusive, eu comentário, eu nunca vi Top Gun. Tem essa falha de caráter para corrigir, eu nunca vi. Eu também Mas não. talvez eu tenha perdido alguma referência nessa animação por conta disso, né? Porque, enfim, esse é o episódio que eu estava mais curioso para ver, porque vamos concordar que é o mais diferente. A proposta, a gente nunca viu isso, um predador em uma nave derrubando outros aviões. Cara, eu estou muito curioso para ver. Eu tinha comentado o pôster que eles lançaram antes, anunciando cada, entre aspas, episódio, foi o mais bonito. Né, que era um chamado para ação, e vamos derrotar o inimigo antes que ele derrote a gente. Mas, enfim, vamos focar primeiro no personagem principal. O que você achou daquele mecânico? Você se investiu tanto nele quanto se investiu na Ursa e no Ninja, ou não tanto? Putz, é complicado, porque o meu primeiro pensamento é dizer que não, mas ao mesmo Uhum. tempo eu não desgostei dele, entendeu? Eu não desgostei. Eu acho que quando você compara os outros dois, são personagens muito fortes já com pouco tempo de tela, ele fica abaixo. Mas ele segura você ali na trama. Né? Eu quero ver como que esse cara, franzino, que é um mecânico, vai conseguir derrubar esse predador. Então eu estava curioso para ver como que ele solucionaria o problema. Mas comparado com os outros dois, ele fica um pouquinho abaixo. Eu diria isso. Porque, pô, os outros dois têm toda uma questão da cultura da época, tem a filosofia Sim. pessoal de cada um,
tem a poesia e etc. No caso desse, a única coisa que ele traz para a mesa é aquela questão dele ser um cara que ele sempre precisava de ajuda, como eles falam lá em inglês, bailout, né? Sempre ali trazer a fiança para ele, enfim, que não é a fiança certo, o termo certo, mas vocês É uma forma de entenderam. escapar, né, da responsabilidade. E ele resolve o problema do predador ali sozinho, querendo ou não. Eu acho que a única coisa poética, entre aspas, do personagem seja isso. Eu não acho ele ruim, mas eu acho que talvez dos três ele fica abaixo, com exceção de que ali no quarto episódio, no final, ele acaba sendo um alívio cômico, talvez seja isso Ele vira o o alívio objetivo cômico, dele. verdade. Ele, inclusive, ele escapa da morte de formas... A gente diria impossível, começa a forçar um pouquinho, fala, cara, não é possível que o cara sobreviva a isso, né? Em Então, relação pode vir. é que aí tem outro ponto do que a gente comentou no episódio do samurai. Porque, por exemplo, tanto o jeito que ele escapa da morte, e até naquela cena que ele vai consertar a turbina do avião, ele sai do avião, são coisas que não funcionariam em live action. Teria que ser Jamais. animação, porque senão ia forçar demais. A gente aceita melhor a animação com essas coisas mais exageradas porque é um desenho, né? Se fosse um ator ali, é todo mundo, mentira, mentira, onde já se viu isso e tal. Mas em relação à ação desse episódio, eu me diverti muito, né? Foi o que eu menos gostei, mas eu me diverti pra caramba porque eu acho uma coisa incrível na franquia Predador, é a maldade, a engenharia em prol da maldade que esses bichos têm de arquitetar. Porque são armas inevitáveis. Vamos ser sérios, uma rede que captura um avião no ar é completamente inútil. Para quê? Mas é tão bom ver aquela rede fechando, destruindo, transformando o avião em cubinhos, né? Ele joga uma corda. Cara, é uma arma completamente inútil, mas é tão legal de ver. É um arpão que dispara, puxa o avião para trás e já puxa o piloto junto. Cara, isso é muito legal de ver. Parece muito uma arma que a gente viria no Mortal Kombat, sabe? Concordo plenamente com você. Vamos concordar que isso é mais feio que tem. Ele era o predador que a gente estava mais preocupado esteticamente, porque ele parece um Bad Blood, mas ao mesmo tempo no filme ele acaba não sendo isso. Só que assim, como diversão escapista, até porque ser naves, né? Eu achei ele mais divertido a parte de ação do que o do Viking. Para mim, a ação assim, ele fica melhor que o do Viking. Né? Ele empolga mais. O que, em relação ao design, o que eu queria comentar é que é uma coisa muito pessoal. Ele me lembra muito aqueles predadores da Kenner, que tem aquela questão de braço mecânico, a mão gigante, um canhão no ombro. Cara, eu acho meio bobo essa questão. Ele tem essa questão de trazer implantes cibernéticos, não chega a incomodar tanto quanto os bonecos da Kenner, porque aquilo eram brinquedos da Kenner, né? Coisa para criança era mais simples, mais lúdicos. Então, ele trouxe isso, me incomodou, mas não chegou a atrapalhar. O que eu sinceramente não entendi, digam aqui nos comentários, pessoal, se eu deixei passar alguma informação. Por que ele estava tentando derrubar os aviões? Tipo, ele saiu para caçar no avião, na nave mesmo? É como se você saísse para caçar. Tipo, eu vou sair para caçar e sai com um caminhão para atropelar animal na rua e fala assim, eu tô caçando. Falei, cara, você não tá. O que ele estava fazendo ali? Eu perdi alguma coisa? Você viu isso ou não explica? Eu não lembro de ter visto. Eu acho que aí foi meio que uma brincadeira deles que eles fizeram. Eu acho que o objetivo deles era o seguinte: como que seria o predador caçando com uma nave? Como que seria uma nave predadora com todos os gadgets possíveis? E eu acho que é dali que eles trouxeram essa ideia. Eu não acho que o foco era, por mais que tenha uma questão do porquê esse predador não tem dreads, que você comentou comigo, depois você comenta, você puxa aí. Eu posso puxar daqui Mas a pouco. Eu acho que o objetivo deles era fazer algo diferente. Era falar, cara, e se o predador caçar com uma nave, se o predador caçar com alguma coisa, sem ser ele fisicamente matando os oponentes? Eu acho que ali foi uma questão criativa de esforço mesmo. Esforço criativo que eles tentaram fazer. E acho que funciona em boa parte, assim. É divertido. Eu, apesar do que eu falei, é o que eu gostei menos, não tiraria ele do filme. Assim, perda de tempo. Não, legal pra caramba. A parte da ação me empolgou muito, né? Não sabia que precisava tanto ver o Predador jogando um arpão no avião da frente e puxando de volta o piloto, né? Mas em relação ao design, a gente estava vendo uma entrevista do Dan Trachtenberg, ele comentando que a ideia do Predador sem cabelo veio do Alec Gillis, que é um dos responsáveis. Na verdade, o nome do estúdio mudou, era Estúdio ADI na época. Hoje eu acho que o nome do estúdio é Alec Gillis mesmo. E ele era o responsável por fazer as roupas do Predador para os atores nos filmes.
E enquanto ele estava fazendo ali as fantasias, os dreads era a última coisa que ele colocava. Ele havia comentado que, pô, eu sempre quis ver o Predador sem cabelo, né, que ele achava legal. Inclusive, nessa entrevista do Dr. Tim Burke, quando ele vai contar essa história, ele fala que são órgãos sensoriais. Então, literalmente, a gente tem a confirmação, né, que os dreads dos predadores são, de acordo com o Dr. Tim Burke, órgãos sensoriais para eles. Ele não precisaria disso. Então, já que o Alec Gillis sempre quis ver esse design, eles trouxeram a animação, testando aí. Então, por isso, esse predador é calvo. Esse predador precisa passar a loção capilar, sei lá, como é que vai ser para crescer cabelo nesse bicho aí. E para Turquia. De quais filmes ele participou da produção da roupa aí? Cara, eu acho que é porque ele trabalhava com Stan Winston, então tem a chance de ser todos, né? Ele está, eu tenho certeza que ele está desde a AVP 2004 na produção, né, que é do estúdio ADI. Agora, se ele estava no Predador 1 e Predador 2, eu não sei dizer. A gente pode trazer isso aí mais para frente, um outro episódio. Se vocês comentaram aqui embaixo, tá curioso para saber, pessoal. Perfeito. Isso traz também uma outra questão, porque eles confirmando que tem uma função dread, só que quando você olhava, por exemplo, acho que a primeira vez que apareceu no crânio do Predador foi no Predadores. Você via ali que tinha no crânio o encaixe pro dread. Então não dá para falar que aquilo era só estético. E traz aquela discussão de que o deck que seria o Predador protagonista do Badlands, muita gente achou que ele raspava dos lados, mas isso é impossível. Não, acho que não dá para raspar. Né? Nos quadrinhos, inclusive, já mostrou várias vezes que esse cabelo, entre aspas, ele sangra, né? Então não é cabelo como a gente imagina. Então, só para deixar claro, pessoal, ele não raspa os dreads, tá? Ou ele nasce daquele jeito ou ele não nasce. Até sair um filme que contradiga tudo o que a gente está falando, pra gente. Retcon, agora é cabelo mesmo. É verdade. Antes mas eu achei interessante a... Não, pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia falar, antes da gente seguir pro próximo, o que você achou da solução final para derrotar esse Predador? Da luta. No finalzinho. Você curtiu a... Cara, acho que essa foi a que eu mais me peguei, tipo, mano, eu não sei o que ele vai fazer. Talvez, assim, a mais inventiva um pouco. Era mais que podia dar errado. Ali ele ganhou meio que na sorte ao mesmo tempo. Só que foi o que mais me prendeu no sentido de que eu não sei como que ele vai ganhar. Não tem nada que ele faça aqui para ganhar. Então, nesse sentido, eu acho que eles fizeram um bom trabalho. Foi legal o final. Inclusive, antes da gente seguir para a próxima história, então a história secreta, a gente não sabia que teria isso. Estava sendo anunciado que eram 3 capítulos, né? 3 arcos. Esse daí se encerra com o personagem principal sendo capturado. Temos a confirmação de que é o Predador que deixa marcas no círculo, nas plantações. Tá confirmado, gente. Eram eles o tempo todo. Era a marca de fogo, né? Jamais achei que eu fosse ver isso. Acho que é o easter egg mais galhofa da franquia até agora, cara. Mas eu dei risada, confesso, assistindo aquela parte. Eu só acho que a gente esqueceu de contextualizar, porque eu acho que vai ter muito telespectador que não é colecionador. Então a gente comentou os predadores da Kenner. Galera, a Kenner era uma fabricante de brinquedos muito grande nos anos 90. E os brinquedos de predador na época, eles tiveram uma liberdade criativa e fizeram predador mecânico, predador com um monte de coisa que é muito longe do que a gente vê no filme. Então, só para contextualizar, depois procurem. Kenner é K-E-2-N-E-R, Kenner Predator. Vocês vão ver que era algo bizarro, mas é daí que veio essa mania de fazer os predadores completamente com braço mecânico, metade da cara mecânica. Só para contextualizar, porque eu acho que tem muita gente que não coleciona brinquedo, entendeu? Outra coisa, a gente fala que é da Segunda Guerra Mundial, né? A gente só seguiu para a história. A história se passa na Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, e essa linha do tempo vai ser importante para agora, para o próximo história, que a gente não tem a mínima ideia de quando se passa. Eu vou até pular aqui, porque você tem um ponto grande. A gente não sabe se aquilo lá pode até se passar num futuro suficiente para estar junto com o Badlands, ou se é antes. Mas, no final, a gente tem o que ninguém esperava, que era ver literalmente um coliseu, uma parte, sei lá, gladiadora da sociedade dos predadores, e ali começa a tirar para todo lado, cara, abre um leque, ele faz uma curva. A gente tinha a lore do predador aqui, a Canon e a não Canon, que é dos quadrinhos. Cara, esse quarto episódio, ele faz uma curva para outro lado, ele muda completamente tudo. É grandioso, é corajoso, tem gente que não vai gostar, eu particularmente não gostei, mas também é um episódio que, para diversão escapista, é maravilhoso. Não tem como assistir isso aqui e não achar um puto entretenimento.
Mas aí eu Então a busco para gente. você começar comentando ali easter eggs ou o que você achou do episódio de modo geral, dessa Sim. conclusão, entre aspas, né? Então a gente tem aí a confirmação no final de que não são 3 histórias, na verdade são 4, e que o Dan tá o tempo todo fazendo um teaserzinho com a gente, brincando com essas teorias de que todas as histórias são uma só, né? Quando eu vi isso, eu imaginei que ele estava dizendo no sentido de todas as histórias fazem parte do mesmo universo, né? Não que literalmente os 3 personagens iam se encontrar, a gente descobre então no final que quando um humano mata um predador, ele está marcado, então, porque ele passa a ser uma presa mais interessante. Esse cara que derrotou um de nós é esse aqui que nós vamos atrás agora. É o que eu falei para você, eles são colecionadores de vinhos, eles guardam, deixam na geladeira lá, e cultivando para depois caçar tudo junto. Então eles pegam Mas, esses 3 primeiramente, personagens. o que você acha dessa primeira questão, dessa mudança que eles fizeram na Lorde? Você ganhou do Predador, você tá lascado, irmão. O que Cara, você eu acha dessa gostei. mudança? Eu vou falar que eu Você gostei. gostou? Eu gostei, mas é assim, gostei, mas eu estou curioso para ver como vai ser trabalhado, porque a ideia é boa. O que vai depender de. Se eu vou gostar ou não daqui para frente vai ser a execução. Porque eu pensava isso há muito tempo, na verdade. Porque é um elemento que apareceu aqui e ali, muito solto em quadrinhos. E até na franquia mesmo. Porque a gente. Eu pensava, cara, o Arnold ele matou um predador, ele não passa a ser uma presa e potencial mais interessante para os outros. Se os outros ficarem sabendo quem foi que matou o John Hunter e tal. Só que a gente nunca teve nada sobre isso nessa franquia até aquele ponto. Né? Depois, Uhum. nos predadores, a gente viu que os predadores observam humanos interessantes, matadores de matadores ali, mercenários, assassinos, policiais. Eles pegam essa galera e jogam no peito de caça. Então não é uma extrapolação tão grande imaginar que eles sequestrariam pessoas que já mataram predadores, jogariam no planeta para poder brincar com eles. Né? E já elementos dessa questão do Coliseu já estavam ali espalhados na franquia, mas nada tão assim. Inclusive em quadrinho, no Batman vs Predador, inclusive só o primeiro é bom, tá, gente? Quem tiver a chance, leia o primeiro Batman vs Predador, é muito bom mesmo. História, arte também, mas o segundo, que já não é tão bom, a gente tem um elemento ali do que o autor colocou, de que os predadores ficaram sabendo que o Batman havia derrotado o predador e vieram caçar o Batman de novo. Então tem essa coisa cíclica. Eu sei que não é canon, é uma coisa que não tem nada a ver com a franquia em si, mas a ideia já estava no ar, né? E o Dan trouxe agora para a franquia de vez. E você disse que você não gostou tanto, né? Por Né? quê? Então, aí eu já deixo assim todo o direito para você discordar e para o pessoal nos comentários também discordarem. Mas assim, falando de Kenan, vamos tentar deixar só o que era no filme, porque para quem não Sim. sabe, Kenan de Predador é só o que está em filme, tá? Por mais legais que os quadrinhos sejam, e querendo ou não, são os quadrinhos que expandiram a lore do Predador, deu uma cultura para eles na maior parte da história da franquia. Eles infelizmente não são Kenan, tá, pessoal? Mas assim, o que a gente tinha até agora? Então, o Predador é essa raça, eles têm um ego tanto quanto grande, eles são nômades intergalácticos, eles vão procurando as presas mais fortes, mais formidáveis, e, cara, eles batem de frente, ele te caça, e se ele acha que você foi um oponente digno, ele vai coletar o seu troféu. Tem esse lance tribal, tem essa parte muito tribal da cultura deles, do coletar o crânio da espécie como troféu, que é Uhum. muito legal, e o que deu a entender ali no Predador 2 é que eles trabalham em clã, e quando você é um predador que sobreviveu tempo suficiente, você caçou tempo suficiente, você vai subindo de hierarquia até você ser o líder daquela tribo. Você ser o clã líder, o Uhum. elder. É o que a gente vê no Predador 2, que tem o Greyback, certo? Como que eles vão costurar a questão do Greyback, deixar o Harrigan sair da nave por uma questão de Então, respeito? Você derrotou o nosso predador, você é foda, pode ir embora daqui, toma um troféu ainda. Você vai então, me falar que aquela tribo em específico, eles são os hippies dos predadores, eles são mais bonzinhos? Não cola? E em uhum. questão de, cara, todo campeão, todo mundo que derrotou um predador, eles sequestrarem e levar para lá, na minha humilde opinião, novamente, todo mundo pode discordar, mas eu acho que deixa o predador meio birrento. Eu achei ele muito birrento. Tipo, cara, você não vai ter paz. Você foi habilidoso o suficiente para sobreviver ao nosso caçador, a gente vai te sequestrar e você vai ter que lutar até a morte. E se você ganhar dos humanos, você vai lutar comigo. Entendeu? Eu achei meio birrento. Eu não gostei dessa curva que fez na lore, não. É, essa questão do Harrigan, eu pensei também na hora, eu imaginei que alguém ia trazer, depois dos comentários, mas como você já trouxe pra gente conversar, porque pode ser que seja uma coisa de tribos específicas, mas é aquela questão, a gente sempre vai tentar explicar
Inventar uma desculpa. Os caras inventam, o fã se vira para poder encaixar na lore, né? No final do Predador 2, o Harrigan mata o City Hunter, né? O Greyback joga a pistola e fala, fique com isso, e o Harrigan vai embora, né? Para mostrar que, ó, parabéns, você ganhou, tá aqui seu presente, vai embora da linha. Sai da nave que a gente vai embora. Pode ser que seja uma coisa que o Elder decidiu ali, na hora, inclusive no final do Predador 2 a gente pensar, os outros estavam indo para frente, o Harry fala, quem é o próximo? O Guardian e o Snake dão um passo para frente, o Greyback olha de lado, todo mundo vai embora, ele joga o presente, pode ter sido uma escolha pessoal ali, eu realmente não sei como eles vão explicar, pode ser algo dessa tribo, pode ser algo que todos façam, pode ser que o Greyback tenha feito diferente, é difícil dizer, né? Eu acho que eles nem sequer vão voltar nesse ponto, a gente só vai ter que aceitar. Do Predador birrento, cara, ele sempre foi muito birrento. Aquela questão de se explodir, tipo, eu vou levar você junto. Muitas pessoas interpretam como, eu não quero deixar minha tecnologia aqui, então eu tenho que matar. Mas eu sempre pensei que, cara, você me matou, tu vem junto comigo agora. Então, ele ser birrento esse ponto não me incomoda. Eu sempre imaginei que eles fossem assim, já filhos da puta. Vamos dizer, eles são muito filhos da puta. Sim, são. Assim, eu não acho, talvez eu tenha expressado errado, eu não acho impossível costurar, mas eu acho, na minha opinião, eles construíram uma lore e aqui eles estão indo para o outro lado. Meu ponto é que ele diverge, entendeu? Entendi. Não acho que dá para falar que tipo, isso sempre foi pensado, que daria para fazer. Eu realmente acho que divergiu. Porque, cara, eu concordo com você, o Predador, não que ele não seja birrento, até porque, apesar de que dê para passar pano que ele queria pagar vestígios dele, mas ao mesmo tempo ele vai levar o oponente junto. Ou talvez dê para falar que aquilo foi uma coisa do Django Hunter, do City Hunter, enfim. Mas, cara, o jeito que pelo menos eu entendia a lore, eles respeitavam extremamente eles como indivíduo, como espécie. Então, ele tá procurando uma presa mais forte que ele e vice-versa. Então você tinha ali, cara, o predador está sobrevivendo às caçadas, ele vai tendo respeito até se tornar um elder, um clan leader e etc. Aqui a impressão que eu tenho é que o predador que é o Hunter, vamos supor que ali o papel dele na sociedade é ser o Hunter intergaláctico, ele é o caçador intergaláctico. Cara, ele é só uma ferramenta para achar os campeões para esse outro predador que a gente não sabe a origem dele. Então, tipo assim, o predador Hunter, que até então ele era tido como, cara, a vida deles era aquilo, era a caçada, aqui ele se torna uma ferramenta para outra coisa. Sentido, e ele vai numa missão suicida. O objetivo dele ali é morrer. Então não faz nem sentido ele estar coletando os troféus, sendo que o objetivo dele inteiro é morrer. Uma hora ele vai morrer, então ele está coletando troféu para quê? Sendo que o objetivo dele é perder, entendeu? Isso me incomoda na construção do universo. Pensando nisso, eu espero que seja uma coisa mais, entre aspas, local, que seja uma coisa desse clã em específico, que seria legal, mas pode ser que outros clãs operem de forma diferente, até porque tem essa questão de colecionar, montar o troféu e até ascender a ser um Elder, né? Não faz sentido todo Hunter estar numa missão suicida. A gente pode... Vamos esperar para ver o que acontece daqui para frente, né? Mas aí vem a dúvida, cara, porque esse predador campeão, a gente não sabe o que ele é. Você tem alguma teoria? Porque a gente não sabe se ele é um líder local, se ele é um predador que... Talvez eles expliquem isso quando você é um Hunter, que você sobreviveu X tempo, você vai virar esse cara aqui, é o campeão dos campeões. Mas o que você comentou é uma coisa que a gente já tinha conversado no privado, que eu reparei também. Seria muito legal se eles pelo menos estabelecessem que quem está fazendo isso aqui é uma tribo específica, é um hemisfério específico, e não é todo predador que vai ficar sequestrando os campeões. Isso talvez explicaria o porquê que o Greyback deixou o Harry sair da nave, que não é todos os clãs que fazem isso. Eu acho que seria legal se fosse isso. É um ramo específico da espécie que faz essa espécie de gladiador, essa espécie de coliseu, mas não são todos. Agora, se eles derem a entender de que realmente, na parte hierárquica da sociedade, tudo vai levar a isso, é aí que é o meu problema. Eu particularmente não gosto, mas eu respeito quem gostou, então... Eu particularmente não gostei. Eu não acho que eles vão colocar som todos operam dessa forma. Pode ser uma questão dessa tribo, porque esse predador, a gente pode comentar um pouquinho sobre o design dele, porque uma coisa muito legal que a franquia sempre fez é, através do design, de contar uma história. O Greyback, a gente sabe que é um velho, porque ele tem um pedaço de roupa de soldado da Segunda Guerra Mundial no braço, ele tem uma flintlock na cintura, ele tem um cabelo cinza. Então, só pelo design, ele já te entrega parte daquele personagem, quem que é. Esse daí me pareceu muito mais um local warlord, ele era um senhor de guerra. Inclusive os fãs estão chamando ele de warlord. Não acho que ele seja, talvez um líder de clã. Ele não é um elder, não é um ancião. Imagino que ele seja o rei
planeta. Não, a gente nem sequer sabe com certeza se esse aí é o Tija Prime, né, o planeta dos predadores. E dá para ver que a máscara dele é o crânio de osso predador, né? Você dá para ver aqui do ladinho, duas presas, mas aqui embaixo do queixo tá bem claro que é um crânio de um predador. Ele tem por cima do ombro uma capa feita de colunas ou caudas, a gente pode conversar sobre isso. Alguns fãs estão achando que são caudas de Xenomorph. Quando eu vi pela primeira vez, eu tinha imaginado que era a ponta da coluna de alguém, né? Mas é comprido demais para ser a coluna de uma pessoa, né? Ou é de um animal, ou é literalmente a cauda de um Xenomorph. A gente tem aí um teaserzinho do que pode vir por vir mais para frente. Ele tem uma coluna. Cara, é que essa pontinha, né? Aqui parece muito a cauda do. Parece. Do Alien do primeiro filme. Como que é o nome dele mesmo? É o Big Chap, né? Parece muito. Pode ser que não seja, pode ser que eles estão esperando para ver a repercussão e a aceitação do público, mas eu vou chutar, como quem não é tão fã de Alien, que isso aqui é a cauda de Xenomorph, cara. Inclusive, fica aí a questão, talvez todo fã de Predador passe a ser um fã de Alien meio que forçado aí, porque eu tô achando, gente, que o que o Dan Trachtenberg tá pintando é que tudo isso é uma franquia só, sabe? Não vai ser mais duas coisas separadas, tudo isso agora é o mesmo universo, mas a gente pode comentar daqui a pouco, porque em relação ao design dele, eu queria falar também que ele tem nas costas a caixa torácica de algum bicho. A gente não tem nem como chutar o que é. Então, esse Sabe que ele me lembrou muito? Incrível, cara. Já assistiu o filme do Warcraft? Assisti. Eu acho que eu sei que você vai falar. Aquele orc mais velho que... Aquele que era meio xamã. Isso. Puta, é igualzinho o design, cara. É muito inspirado. Verdade, parece muito. Falando em orc, o que eu não quero é que predadores sejam orcs do espaço, gente, porque senão fica muito repetitivo. O legal é que ele tinha uma coisa completamente diferente. E muitos quadrinhos e jogos acabam fazendo, não, é quase que um orc no espaço, até, no jeito que eles contam a história. Mas, voltando agora para a história, a gente tem aí esses 6 personagens se enfrentando no Coliseu, né? Eles deveriam um matar o outro para depois lutar com esse Warlord. E a gente tem a Flintlock aparecendo. Me pegou de surpresa. Eu dei risada na hora. Falei, cara, eu não acredito que ele fez isso. Depois eu pensei nas implicações. Primeiro vem o susto, depois vem Pera, a Flintlock tá aqui. O que isso quer dizer? Lucas, qual foi sua reação? Porque a gente não sabia. Não teve a minha primeira reação foi, cara, Harrigan foi de base, cara. Essa foi a minha primeira reação. Então, aí a gente vai conversar daqui a pouco sobre os easter eggs, possíveis implicações, mas, cara, é uma possibilidade. Harrigan pode ter sido capturado, né? Ou então, a gente já vai direto para as implicações já, ou vamos chutar o balde? Ou tem mais alguma coisa para falar sobre a história antes? Não, é que eu tava pensando aqui na questão, porque a gente não sabe em que momento isso aqui se passa. Então não seria impossível a pistola estar aqui para depois ir parar na mão do Harry, mas eu acho que não. Eu acho que a armadilha aqui é pensar que essa quarta história se passa imediatamente após a captura do soldado da Segunda Guerra Mundial. Eu não vou lembrar o nome desse personagem. Eu não acho que seja isso. Inclusive, a graça agora é imaginar onde isso se passaria. Talvez isso se passe no futuro, bem distante, no futuro da época do Predador Badlands que está por vir aí. Talvez isso se passe imediatamente, talvez isso se passe... É difícil dizer, porque a Flintlock, a última vez que a gente viu, foi com essa mocinha aí mesmo, né? Se quiser voltar uma foto. A gente chega nela. Eu só queria comentar que você falou do Badlands, porque essa imagem aqui, que é linda, é um puta wallpaper, essa parte rochosa, a gente viu isso no Badlands. Então, pelo menos no mesmo lugar está se passando, em algum momento do filme. Se não, mesmo parece muito. Né? Eu acho que eles não fariam uma coisa parecida só por falta de imaginação. Deve ser, você tem razão, deve ser mesmo. Proposital, não tem como. Mas se você queria comentar dela, vamos falar do maior easter egg, maior participação que ninguém esperava no mundo que fosse ter. Maior surpresa, ver a Naru, para a alegria de muitos, ódios de muitos também. Eu sei que tem gente que não gostou muito. Tocando o tema do filme ainda, aquele tema maravilhoso. Naru foi capturada. Aí a questão agora é pensar o que isso quer dizer e quando ela foi capturada e que época que se passa isso. Porque no final do Prey, ela aparece lá naquela
nos créditos, a animação mostra que os as naves créditos. vieram, né? A gente vai ter um Prey 2, logo mais, que o Dan já tinha comentado. Ela foi capturada e a Flintlock tá ali. Só que isso quer dizer que a Flintlock saiu da mão da Naru, foi para a mão dessa galera, e em algum momento vai parar na mão do Greyback, que vai para a mão do Harrigan, certo? Ou o Harrigan foi capturado. Você entendeu? O que você acha, Lucas? Tipo, ó, naqueles créditos na época, a gente imaginou que a nave chegando novamente significaria que a caçada não acabou. Que a gente podia ver um possível Greyback jovem e etc. Mas agora a gente sabe que aquela nave era para buscar na torcida aqui para ver ele de volta. Exato. Agora a gente sabe que aquela nave era para pegar a campeã, que é a Naru. Mas eu não acho que eles pegaram a Flintlock dela, não. Porque ali eles dão a entender que o guerreiro vai usar a arma da sua época. Então, no caso da Naru, acho que eles teriam pegado arco flecha, lança, alguma coisa. Não acho que saiu dela, não. Acho que eles vão ter que explicar muito bem a questão da Flintlock ainda. É uma coisa que, falando sobre a Flintlock, é uma coisa que a gente sabe que muitos fãs não gostaram sobre a forma como o Dan contou a história do Rafael Adolini, né? Por conta do quadrinho que a gente tinha, que era mostrando um predador jovem, vendo caçar piratas, pegava a Flintlock no final, vou dar spoiler, leia esse quadrinho, é bem legal, mas esse predador seria o ancião, né? A história se passava em 1715. E no Prey ele fez um retcon, não vou falar retcon, porque eu sei que a gente tem muito apego aos quadrinhos, os estúdios nunca vão considerar nada que está em quadrinho no jogo como algo cano. Se está na tela, aí sim. Mas, infelizmente, eles nunca vão considerar nada como quadrinho algo cânone. Então, ele contou a história dele, da Flintlock. Muitos fãs não gostaram. Eu não me importei tanto. Falei assim, não, beleza, eu entendo que eles não queriam fazer aquilo. Mas estava com a Naru até então. E eu acho curioso que talvez a gente veja essa Flintlock em vários filmes a partir de agora. Eu acho que essa vai ser... Agora, ela é o único elemento que apareceu em mais de um filme do Predador. O Arnold não voltou, Harrigan nunca voltou, Naru apareceu 2 vezes agora, né? Mas a Flintlock já é o 3º filme que ela aparece. Ou será que o Dutch não voltou? Que tem outro... Então, né? Antes da Naru, aparece um cara... Eles não mostram o rosto dele, eu acho que isso é de propósito. Ele tem um cabelinho ali da mesma cor do Dutch, só tá um pouquinho mais curto. Eu fiquei, cara... Será que eles não poderiam mostrar o Dutch ainda? Será que vai ser outro personagem que eu não consigo associar aquele cara a outro personagem? Será que eles queriam ver a nossa reação de todo mundo falar, será que é o Dutch? Para, de repente, colocar o Dutch? E aí, qual é a sua opinião? Cara, eu gostaria muito que fosse outro personagem da franquia. Não acho que seja o Dutch necessariamente. Eu gostaria que fosse alguém. Eu gostaria que fosse qualquer pessoa. Mas eu imagino que eles colocaram só para poder aguçar as teorias, botar a galera para discutir. O que a gente está fazendo? Né? O que os fãs vão fazer logo mais? Coloquem aqui nos comentários, pessoal. Quem que vocês gostariam que fosse? É alguém? Não é ninguém? É só... Até porque está embaçado. Né? Você tem foto daquela imagem ali? Eu não consegui achar foto, não. Eu queria pegar, mas não achei. Mas eu acho que eles embaçaram o rosto de propósito. Sim. E agora é pensar no final da história, né? Esses 3 personagens, eles escapam juntos. Eu queria só comentar uma coisa, que é assim, eu aceitei o filme por ser uma animação, mas, galera, o piloto entrou na nave de Predador, simplesmente pilotou na força do amor, da amizade ali, e foi embora. Eu falei, cara, eu não acredito nisso, sabe? É forçar um pouquinho demais a amizade, mas o resto foi tão bom, sabe? Aquilo não estragou uma experiência, mas, porra, sério? Foi isso? O que você achou? Você te incomodou na hora? Você falou assim, tá bom, vamos embora. Me remeteu a Predador 2018, aquele que a gente não fala o nome, ele é tipo Voldemort. A gente não fala em Predador 2018. Tem a fatídica cena do moleque. Que raiva que eu tenho desse moleque, dele saber mexer na tecnologia, porque sim. E aqui a gente tem um pouco disso. Mas eu não sei se pelo fato de ser animação, eu falei, cara. O tradutor é canônico agora. O tradutor. O tradutor é canônico, exatamente. Mas aqui eu achei que faz sentido do jeito que ele foi usado. É que no 2018 é muito Google Tradutor esquisito. Aqui, pelo menos, foi usado melhor. Acredito que essa tecnologia volte em Badlands, até porque o deck vai conversar com o Android o filme inteiro, ou talvez boa parte do filme. Acredito que volte.
Mas o que esse final traz pra gente, cara, que a gente pode teorizar, cara, eles não colocaram a Naru à toa. Vai ter um Não. Prey 2. Na entrevista com o Dan no evento, ele falou que ele tem planos para ela. Os protagonistas, 3 protagonistas, eles escaparam também, não é à toa. E a gente ainda pode teorizar, porque assim, eu não sei se está confirmado ou se só queriam colocar, mas aparentemente no Alien Romulus 2 terá o Predador. Então, não duvido a É, Rain juntar com essa trupe. Vai juntar todo é, mundo, cara. Eu não duvido. Eu não vai virar duvido uma nem o salada. deck. Eu não duvido nem se passar no futuro do Badlands já e ter o deck junto na farofa, entendeu? Eu não duvido É, mais nada. Aqui, para mim, já virou Vingadores Ultimato, como você tinha comentado. Já pode ser que a gente veja todo mundo junto, numa aventura épica, que vai ser garofa, mas divertida ao mesmo tempo, né? essa parte me preocupa um pouco, essa salada que estão prometendo aí pra gente. Né? Sendo bem feito, gente, vai ser super legal. Que as pessoas sempre pediram, eu quero um filme igual aos quadrinhos, porque não faz isso, não faz isso. Estão fazendo. Né? A questão é ver se vai ser bem executado. Mas escaparam 2, a Ursa foi presa de novo, foi congelada novamente. Né? Então pode ser que ela volte, talvez em outra animação, talvez volte em um filme mesmo, né? Fazer uma pontinha. Mas o fato é que os 2 personagens fugiram. Badlands vai sair esse ano. E naquela entrevista que a gente estava assistindo sobre a. Era para a estreia da animação, o Dan Trachtenberg comenta que ele pensou 3 coisas para a franquia. A primeira delas seria o Badlands, que vai sair esse ano. Podem ter certeza que a gente vai comentar sobre isso. Até antes de sair esse filme, a gente vai ter de teoria, gente. De teoria, a gente vai comentar tudo. Vai ter o Badlands, a animação, e ele não comentou o que é essa terceira coisa. A gente não sabe. O que ele falou foi que vai depender da recepção do Badlands em relação aos personagens. O que eu chuto? Eu acho que Badlands não é um filme do Predador só. Eu acho que é o Alien vs Predador. Eu acho que talvez não seja o filme inteiro sobre isso, mas eu imagino que alguma coisa do universo Alien vai aparecer além. Porque a gente já tem a confirmação de que a Weyland está ali, a robô é da Weyland. Cara, vai aparecer Xenomorph. A gente já pode começar em teorias aí, implicações para os próximos filmes. Mas, para mim, Badlands é a introdução para o universo AVP, basicamente. A gente sempre conversou de que o Badlands, por já ter o símbolo da Wayland, ele seria, no mínimo, uma ponte para AVP. Só que, relembrando, pessoal, aquele comentário que o diretor teve de que o melhor AVP seria um AVP que você não sabe que é um AVP, até ele se tornar um AVP. E no trailer a gente vê a Android falando, o que você quer matar não pode ser morto. E se isso for um xenomorfo? Vamos teorizar, vamos jogar aí na roda. Vocês papo maluco, vou pegar o chapéu de alumínio aqui. Exato. Começar pegar a máscara do predador de alumínio. Então. Mas porque... isso é papo para outro podcast. Tem muita coisa para a gente falar ainda. E deixe nos comentários também episódio que vocês gostariam de ver, que a gente comenta também. Fechou? Tem mais alguma coisa que você queira comentar sobre Killer of Killers, antes da gente fechar? Não, acho que dá para a gente já resumir, fazer uma recapitulação do que a gente achou, então. Eu acho assim, é um puta filme, isso é inegável, até pela recepção que ele teve. Não tem como desmerecer essa obra, tá? Eu acho ele ainda melhor como diversão escapista. Como eu comentei, eu não gosto para onde ele leva a sociedade áudio, isso eu não gostei tanto. Porque, beleza, o Django Hunter, o City Hunter seriam birrentos, mas eu gostava dessa parte. Pô, o Elder ele é mais velho, ele é mais maduro, ele respeita o campeão, e era legal pensar que as outras partes da sociedade, dos Yautias, fizessem isso também, respeitar o campeão. Eu acho que é mais questão de gosto particular. Vai ter gente que vai adorar essa parte deles não deixarem ninguém escapar, se eles vão levar para ser gladiador. E eu acredito também que essa obra aqui, para aquela pessoa que. O que ela sabia de Predador? Predador é o cara que lutou com Schwarzenegger e lutou com o Alien. Ele não é tão ligado assim na lore e na história do personagem. Isso aqui ele vai achar sensacional. Ele vai falar: caramba, finalmente expandiram a lore do Predador. Já era expandida, mas agora é canon, então eu acho que talvez ele tenha mirado muito nesse público. Vamos trazer mais gente para o Predador e não tanto para o fã. Eu acho que mais questão ali para fã foi no máximo a Naru e a Flintlock, mas eu acho que talvez onde ele queria acertar ali era em trazer mais gente para a franquia com essa animação. Também uma outra mídia, um outro tipo de contar histórico, eu acho que é legal. Curti e pilotei a ideia de
de ser uma animação. Talvez uma coisa que eu já tinha comentado com você, que seria mais legal era se cada episódio da animação fosse no estilo de animação diferente. Tipo Love, Death and Robots. Essa ideia é muito boa. Mas, de modo geral, por mais que particularmente eu não gosto do que eles fizeram com a lore, eles deram um mini retcon ali, na minha opinião. Eu não gosto, mas eu respeito quem gosta. Eu acho que sim é uma puta obra, cara, de modo geral. E vai fazer muito bem pra franquia, porque é uma franquia que depois de 2018 a gente achou que fosse morrer. A gente achou que nunca mais ia ter nada de Predador. Veio o Prey, que também foi muito bem aceito, tanto pela fanbase quanto pro consumidor mais cirandeiro, assim, quem não estava tanto ligado na franquia. Depois confirmaram o Badlands, posteriormente o Killer of Killers também. Então, cara, goste de uma coisa ou não, pelo menos a franquia tá viva de novo. E isso me faz ver além de qualquer crítica que eu tenha. Qualquer coisa que eu não goste, eu acho que o saldo é positivo, juntando tudo. Com certeza o saldo fecha muito positivo. Vou voltar naquilo que você falou sobre a importância dessa animação, às vezes, para trazer fãs novos. A gente precisa trazer pessoas novas para dentro da franquia para que, sabe, a gente tenha mais pessoas interessadas, mais filmes saindo, todo mundo sai ganhando, né? Eu acho que você tinha comentado sobre não ir tão fundo. Eu acho que vai muito fundo na lore, pega naquilo que o fã sempre pediu de ver, coisa que só existia nos quadrinhos, né? A gente nunca viu isso, né? Não é uma história de quadrinho, mas essa questão do planeta, eles caçando, detalhes que a gente nunca imaginou que fosse ver em filme. Então eu fiquei muito feliz. Não foi isso que eu quis dizer, é que, tipo, o pessoal que só conhece o Predador, novamente... sim, esses detalhes menores, entendi. Eles não sabem que o Predador, ele tem uma lore, ele tem uma cultura, ele tem um planeta. Eu tô falando esse pessoal, entendeu? Eles não sabem disso, mas tem. Então, eu acho que essa é finalmente a obra que apresenta para esse público, que na verdade tem. O pessoal achava que não tinha. Eles vão assistir e falar, pô, finalmente tem, mesmo que antes já tivesse, entendeu? Sim. E agora é esperar o que vai ter daqui para frente, gente. Se vai ter mais Killer of Killers, talvez o filme 2, se vai ter... O que vai ser o Badlands, se vai ligar, se a gente vai ver esse personagem de novo, vai ter boneco da NECA, vai ter mais coisas para encher a estante, para eu ter que comprar mais um estante que já está cheio demais daqui. Eu quero muito isso. Quadrinho, jogo, não sei. Cara, inclusive, uma coisa que eu pensei, um jogo disso daqui ia ser incrível. Porra, eu pegaria Day One. Não vou falar que eu pegava na pré-venda, porque a pré-venda é sempre furada, mas eu com certeza adoraria jogar isso. Até porque jogo de Predador é uma mídia que a gente carece. A gente teve o jogo do AVP, não vamos considerar os antigões, né? Fliperama, etc. Mas mais recentemente teve o Predador Concrete Jungle para PS2, teve o jogo do AVP, e agora o mais recente é o... Hunting Grounds, né? Como que é? Hunting Grounds, né? Hunting Grounds. Eu acho bem fraco, vou ser sincero. Eu acho que o FPS ali não combinou muito, porque eles copiaram descaradamente o Battlefront, que também é da Disney, então, tipo, é a mesma jogabilidade com o Predador. Eu achei meio pobre. Pra mim é o jogo mais fraco. Eu não joguei, vou ser sincero, não joguei. Mas você viu gameplay pelo menos. Eu vi bastante. Eu vi bastante coisa. O que eu não joguei, porque eu vi muitas pessoas reclamando que você joga o tempo todo com o humano, que era difícil você jogar com o Predador. Eu falei, pô, eu só jogo Predador, eu quero jogar com o Predador, né? E eu, no geral, não gosto muito de jogar jogos online, prefiro uma experiência mais single player. Mas a gente comenta mais sobre isso em outro episódio aí. Né? Acho que não ter campanha é o maior problema do Hunting Grounds, cara. Não ter campanha me mata um pouco, assim. Eu acho que por Predador não funciona muito. Mas é isso, você quer comentar mais alguma coisa do episódio, assim? Se você gostou, se tem alguma coisa que te incomodou, assim, ou não? De uma não. Por mim, é deixar bem claro que, apesar o fã, nós como fãs, nós vamos procurar pelo reclamar de algumas coisas que para o grande público, às vezes, não interessa tanto. O importante é que é um filme bem feito, uma história muito bem contada. Eu estou feliz que o Dan tem uma ideia, tem um plano para a franquia agora. Os outros filmes, eles eram muito soltos, era uma coisa muito artística que o diretor quer fazer, que história que você vai contar ali, era mais como conto. Eu estou vendo alguém que está planejando à frente, né? Não vai ser só esse filme, tem mais coisa por vir aí, então estou muito animado por tudo que ele quer fazer. Exato. Querendo ou não, cara, toda obra, de modo geral, ela vai dividir, entendeu? Tem outras pessoas que eu conheço que são fãs de Predadores que também não gostaram da mudança de lore, da mesma maneira que eu não gostei, mas, por exemplo, no grupo, lá, a gente tá no grupo de WhatsApp de Predador, a maioria que é fã aceitou bem. Mas o que eu acho que é inegável, eu gosto de uma coisa ou desgosto de outra coisa, é que deu certo. Todo mundo tá adorando, todo mundo tá amando,
E o que eu já falei, na minha opinião, eles miraram em trazer gente nova e funcionou. O objetivo deles funcionou e não tem como, seja a pessoa mais cri-cri do mundo, não tem como falar que não é uma boa obra. Por mais que às vezes você não goste do que fizeram com a lore, que é o meu caso, eu acho que é uma puta obra. Eu acho que é uma obra importante. Eu acho que talvez ele tenha sido mais grandioso, mais importante para a própria franquia do que o Prey. Porque o Prey, cara, aqui beleza, é uma animação, beleza não passar no cinema, mas o Prey foi muita sacanagem da Disney não colocar no cinema. Foi crime. No sentido de mover a história para frente, o Killer of Killers tem mais do que Prey, tem que concordar. Eu acho que ele foi mais bem aceito, porque o Prey eu ainda vi gente não gostando. O Badlands não, o Killer of Killers, pelo menos a recepção que eu vi, só positiva. Não vi ninguém reclamando até agora. Então, quer citar mais alguma coisa? Só isso. Agora é pensar nos próximos episódios. Quais temas vocês querem conversar, gente? Coloque aqui nos comentários. A gente vai falar sobre o Badlands com toda certeza. Teorias. Coloquem aqui quadrinhos também, quem sabe? Coloque aqui no chat, nos comentários, o que vocês querem que a gente converse. Então é isso, caçadores. Obrigado pela atenção de todo mundo que está assistindo esse vídeo. E espero que vocês gostem aqui do episódio piloto do nosso podcast, o PredaCast. E como o Ivan falou, cara, comente aí tudo que vocês querem ver por aqui, que a gente pretende gravar. Muita coisa é isso. É isso, caçadores. A gente vai se despedindo por aqui então. Já deu 1 hora e pouco aí de episódio. E vamos ver o que o futuro nos aguarda, o que o Dan tá planejando para nós. Mas é isso. Um grande abraço. Tchau para todo mundo. Dan is cooking, né? Tá cozinhando lá. Deixa o cara cozinhar. Falou, gente. Até mais. Abraço. Como diria Arnold, stick around. Não desgruda daí. Around. Falou. Falou.